Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui com vocês. Este é o canal ONG Bovisa Oficial. Oficial é importante colocar aí, ONG Bovisa Oficial. E esse é o programa Até Cego Ver. Por favor, assine o nosso canal, compartilhe, dê um like, nos ajude a manter o canal, tá bom? Meu nome é Francisco Novelli e hoje nós vamos entrevistar uma pessoa aqui muito legal, professor de Educação Física, Henrique Irineu Romano Silva. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo. O Henrique é professor e dá aula de Educação Física e dá aula para pessoas com deficiência. É isso mesmo? Isso. Entre outras coisas, né? É isso. Na verdade, eu gosto de falar que eu dou aula, né? Não dou aula para pessoas com deficiência, porque a gente pega todos os públicos, né? Pessoas que não são portadores de deficiências e pessoas com algumas deficiências. Eu dou aula, no caso, em academia e em escolas, né? Escola da rede da Praia Grande. Tá. E Henrique, tem diferença entre o tipo de condução dos exercícios para uma pessoa com deficiência e uma pessoa normal? Sim, depende, né? A gente tem que ver qual deficiente a gente está falando e o meio, né? Por exemplo, em academia, quando a gente pega uma pessoa com deficiência física, ou no caso, deficiência visual, né? Que é o público que eu mais acabo trabalhando. Deficiente visual, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver como que ele se sente mais confortável, a gente está guiando, sempre está falando para a pessoa, olha, a gente vai fazer aqui, nunca tentar essa maneira que tem gente que pega a mão e vai, faz aqui, ou empurra a mão, pensa que a pessoa não consegue fazer sozinha. Ou fazer o forçado, né? Isso, fazer o forçado. Não. Sempre dando a ele referência. Sim, dando uma referência, olha, está na sua frente, está do seu lado. E sempre perguntar como a pessoa se sente para fazer, porque às vezes a pessoa fica muito perdida, né? Não uma pessoa deficiente, né? As pessoas que querem ajudar em volta ficam perdidas para tentar ajudar. E a gente tem que sempre perguntar, ver como que a pessoa se sente melhor para fazer a atividade. E como é que é o seu relacionamento com esse pessoal, os deficientes, ok? Você pega mais leve com eles ou é igual o tratamento? Não, o tratamento tem que ser igual. Tem que ser igual porque as pessoas acabam tendo pessoas deficientes como coitadas, né? O que é um grande erro. Ou tem como coitadas ou às vezes não sabe lidar, né? Mas tem que ser um tratamento igual. O não saber lidar normalmente é mais... O medo de lidar, é mais a questão do medo. Às vezes a pessoa quer ajudar, mas ela fica vai ou não vai, vai ou não vai, e fica com medo de tentar ajudar e acaba nem tentando fazer. Existem casos de pessoas que, sei lá, se houve, por acaso houve alguma vez, de você ter pedido para alguém ajudar um deficiente na academia e a pessoa não saber como fazer. Sim, eu já pedi a pessoa ia fazer exercício junto com um aluno deficiente. Eu falei, vai lá, busque lá que ele está lá na esteira para vocês fazerem junto. A pessoa foi e voltou umas 3 vezes e voltou e ficou parada. Aí eu falei, ô fulana, vai lá, pode ir, chama ele. Eu não sei, eu tô com medo, vai que eu faço uma coisa de errado. E é um simples ato que a pessoa até tinha boa vontade de fazer, queria ajudar, né? Mas fica com medo de fazer. Não sabe como, Sim. Né? E acontece, Henrique, do pessoal, porque pelo que você está me falando, você não pega leve com o deficiente, né? Não, a gente tem que fazer adequado para a pessoa, né? Obviamente, a gente tem que passar uma coisa que se adeque à pessoa, mas não pode dar corpo mole, porque senão a pessoa vai se acomodar. E o pessoal, os normais na academia, vamos colocar assim, eles não acham você um carrasco? Então, já teve casos sim que, como vamos supor, tem um aluno que é deficiente visual, que não enxerga, e o aluno ele se vira muito bem na academia. Eu falo brincando que ele anda melhor do que eu na academia. Eu às vezes se bato nos pesos também quando estou andando, e ele dificilmente se baixa. Aí as pessoas olham ele fazendo exercício sozinho, eles ficam olhando para mim com uma cara como se fosse um vilão. Olha lá, coitado, vai lá ajudar ele. Só que eu falo, não, ele sabe se virar sozinho, não precisa de ajuda. Quando ele precisa, ele me chama, mas é raridade. Então também tem casos assim, que eu tenho uma aluna agora que ela está com paralisia, sofreu um acidente de paralisia na metade do corpo. E ela treinando, ela grita, ela está fazendo esforço. E as pessoas olham com a cara de, nossa, coitada, ele está destruindo a menina. Só que depois que ela para de fazer, ela fala, não, eu preciso fazer mesmo. E em um pouco tempo já vê a melhora dela bem considerável. Porque ela está presa ali com o organismo dela, né? E o grito é pela dor para poder soltar aquilo, né? Mas é o que o pessoal não entende. Uma pessoa, né, que é dita como normal, quando ela está treinando um treino que demanda muito esforço,
ela vai se expressar, né? Ela vai dar um grito, ela vai dar uma bufada. Uma pessoa deficiente também, ela vai sentir aquele esforço, ela vai acabar dando um grito, vai acabar dando uma bufada, ela vai estar treinando. E as pessoas ficam olhando com a cara, nossa, coitada dela, coitado dele. Só que não pode ter esse pensamento. A gente está falando aqui de pessoa com deficiência, pessoa normal, e você já falou para mim que trata todos do mesmo jeito, né? Sim. Mas essa diferença, ela é muito perceptível na sociedade, incluindo dentro das academias, né? Sim, isso é muito perceptível. Porque, é que nem eu falei, as pessoas às vezes querem até ajudar, mas aí às vezes não sabem se colocar para se ajudar, às vezes ficam com um olhar de dó, de vitimismo, ai coitado, ai coitada. Só que chega e fala, não pode ter esse pensamento, porque ele não é um coitado, a pessoa não é uma coitada, é uma pessoa normal. Só que ela tem uma limitação, você vai trabalhar nessa limitação da pessoa. Como qualquer outra pessoa que é dita como normal, ela também tem a limitação dela. Eu gosto dessa pegada aí que você falou, sabe? Eu particularmente, no meio do pessoal com deficiência, dos ditos com deficiência, né? Eu falo sempre que eu não acho que nós temos deficiência, nós temos limitações. Sim. Alguém adotou esse nome aí, Sim. Mas não temos como E assim, mudar. cada pessoa tem sua limitação. Vamos pegar uma pessoa que não é dita como deficiente, às vezes você pega uma pessoa que é dita como normal, você manda ela fazer algum exercício, ela não consegue, porque ela tem uma coordenação motora baixa. E é uma limitação dela. E o professor ele vai ter que entender que aquela pessoa vai ter um tempo para se adaptar, para aprender, porque lá atrás ela não trabalhou isso quando era criança. O deficiente também, ele vai ter alguma limitação que vai ter que ser trabalhada. É óbvio que tem limitações que eu não vou fazer um cego enxergar, isso é impossível. Mas dá mais noção de espaço onde ele está, ir mostrando as coisas para ele se localizar, isso sempre tem como fazer. A pessoa que tem uma paralisia, por exemplo, você pode melhorar a condição motora dela, porque ela vai começar a melhorar treinando sempre e sempre trabalhando no específico que ela precisa melhorar primeiro. O pessoal, o exercício físico, você como professor, você acha de extrema importância para uma pessoa com essas limitações? Sim. Na verdade, é o ponto que eu vou falar de novo. O exercício físico, como eu falei, ele é importante para todos, né? E para uma pessoa com deficiência, muito mais. Principalmente se for uma pessoa com deficiência motora, ela precisa trabalhar muito mais isso. Uma pessoa cega também, por exemplo, deficiência visual, ela está ali, ela vai cuidar da saúde dela. Por exemplo, uma pessoa que é cega, se ela não se cuida, ela vai começar a desenvolver comorbidades como qualquer outra pessoa. Aí já é mais uma dificuldade na vida dela, né? A pessoa que tem uma dificuldade motora, se ela também não se cuidar, ela vai piorar cada vez mais o quadro dela. Então ela tem que se cuidar. Isso é para todo mundo. Agora, dentro da academia, como é a relação dos alunos ditos normais com os deficientes? Então, em primeiro momento eles acabam tendo aquela, não dá pra falar nem que é uma estranheza, mas é um choque, né? Porque eles ficam sem saber como lidar, sem saber como ajudar. Como tem casos, por exemplo, essa minha aluna que teve essa paralisia, além de ela ter a paralisia, né, na metade do corpo, a fala dela ficou um pouco enrolada. Então tem gente às vezes que fala com ela como se ela fosse uma criança. E não, já é uma mulher de 34 anos. E quando eu vejo que a pessoa está tendo esse tratamento, entra e tal, e passa esse período que a pessoa toma aquele choque, é muito importante. E sem contar que você perguntou assim, é importante a pessoa com deficiência, né, frequentar uma academia, fazer uma atividade, além de todo o benefício, né, físico, né, que a gente tem, até o benefício psicológico, porque ela está frequentando, está conhecendo pessoas novas, está tendo um círculo social, né? Isso é muito importante, porque todo mundo tem que estar inserido no círculo social para também, né? A gente ouve muito, quando se chega próximo das Paralimpíadas, Sim. o pessoal tratar o deficiente como se ele fosse um super-herói, né? Sim, O cego ouve mais, é uma tem uma supervisão, percepção, né? O deficiente físico tem mais força. Tem diferença? Não, na verdade tem diferença, né? A realidade é, por exemplo, vamos entrar no mérito da pessoa que é cega. A pessoa que é cega, ela acabou treinando mais o ouvido, né? A audição dela. E ela vai estar mais atenta. Quando a gente
a gente tem a visão, né? Não é comum no meu caso, tem a visão comum. Eu acabo negligenciando um pouco a minha audição e o meu tato. Agora a pessoa que é deficiente visual, ela, né, ela treina mais, ela presta mais atenção. Eu tenho um aluno que uma vez eu perguntei para ele, ele é cego, eu perguntei para ele, como você sabe quando é dia e quando é noite? Aí ele falou assim, quando é dia, quando é noite eu sei a diferença porque de noite o ar é mais fresco. E realmente, depois de um dia eu parei para prestar atenção, à noite realmente o ar é mais fresco. E eu consegui sentir, mas só depois que ele falou e eu parei e prestei atenção. Mas se uma pessoa, né, que tem a visão normal para e prestar atenção, ela sente. A diferença é que a pessoa que tem uma deficiência, uma limitação, ela vai tentar apurar mais o outro sentido, vai prestar mais atenção. Por isso que as pessoas acham que tem uma super audição, mas não tem nada a ver no caso. O passarinho volta para o ninho. Tem uma jogada, né? Não é ouvido biônico, não. É interessante, é a atenção. Sim, é a atenção. E você acha que aí tem alguma coisa voltada ao esforço? Esforço assim, esforço mental, né? Sim, com certeza. Com certeza, porque a pessoa acaba se esforçando, prestando mais atenção. Quanto mais vezes ela fizer a mesma coisa, melhor ela vai ficar. Né? Ela está fazendo repetidamente várias vezes até ela ficar boa. Não tem como. E no caso a pessoa, vamos supor, que já nasce cega, tanto é que, por exemplo, já tive aluno que já nasceu cego e aluno que se tornou cego. O que já nasceu cego era muito mais habilidoso em se locomover sozinho, em saber onde estava, porque ele está desde quando nasceu treinando isso. A pessoa que perdeu recente, ela vai ficar peixe fora d'água, porque ela acabou de perder, ela está num processo de adaptação. Então não existe super-herói, o que existe é a teoria do Ceni técnico do São Paulo, né? A pessoa vai se adaptar. Treinamento, né? Sim, treinamento. Não existe nem pro lado do super-herói, nem pro lado do coitado. É o que eu falo, é um ser humano normal, que a gente tem que trabalhar as limitações, e ponto. Eu não sou São Paulino, hein? Legal, Henrique. Eu achei que foi uma conversa assim, bem tranquila, bem inspiradora para as pessoas, com bastante informação. Tem mais alguma coisa que valeria a pena nós colocarmos aí? Mais uma coisa que valeria a pena? Com relação a essas coisas? Eu acho que valeria a pena a mensagem que eu sempre passo, que se você tiver alguma dúvida, não saber como lidar, o perguntar é o principal. Não tem vergonha. Chega, pergunta, como posso te ajudar? Pergunta para o deficiente. Para o deficiente. Se, no caso, né, um exemplo que eu dei do deficiente visual, mas vamos supor, se for um deficiente mental, você vai lidar, chega na outra pessoa e já consulta a pessoa e pergunta, porque cada um tem seu jeito de ser, suas particularidades. Então a pessoa tem que tentar interagir. E não achar que a pessoa é um super-herói e também não achar que a pessoa é um coitado. Porque é um ser humano normal, você tem que interagir, ponto. Talvez esteja aí o grande erro, né? Sim. O pessoal entender que o deficiente ele é coitadinho. Muito legal. É isso aí, gente. Esse é o programa Até Cego Ver. Hoje estivemos aqui com o professor Henrique, professor de Educação Física, e trouxe uma série de informações importantes para nós, sendo deficientes ou não, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima com mais uma entrevista aqui no nosso programa. Tchau!